Bem-vindo, bem-vinda ao canal Jarita Vijaya. E dando seguimento às nossas palestras do mês, com o tema Os Cinco Sentidos, hoje eu vou conversar com vocês sobre o sentido da visão. O meu nome é Maria Celina Zabotto, eu sou mestra de Reiki. Devachandra é o meu nome sagrado que eu ganhei quando eu fiz o mestrado de Reiki. Eu sou terapeuta floral e arte-terapeuta em formação. E eu vou deixar aqui para vocês uma frase que é de São Francisco de Assis, para uma reflexão nossa durante essa semana. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Bom, então, vamos nos apresentar agora. Nós somos o grupo de Reiki, Vijaya Rei, que, como todos, nós tivemos que buscar um novo para poder criar e dar continuidade no nosso trabalho, que é de levar o autoconhecimento e a autocura através das energias do Reiki. Os nossos encontros, eles acontecem sempre às terça-feiras, das 20 às 22 horas, via plataforma Zoom Meeting, e na última terça-feira do mês, nós fazemos um encontro ao vivo, pelo Instagram, às 21 horas, também com envio de Reiki ao vivo. E qual que é o nosso objetivo? Então, vem de encontro com os nossos pensamentos, de poder estar trazendo um assunto, um tema, uma palestra, promovendo uma reflexão sobre o que nós falamos, e também um momento de relaxamento e tranquilidade, com o envio da energia do Reiki. E então, dando continuidade, eu vou apresentar para vocês quem somos nós, quem somos essa equipe chamada Vijaya Rei, que nós somos um canal de luz a serviço das energias sagradas do Reiki. Quem começou a fundação do grupo, que primeiro teve a ideia e iniciou esse projeto, foi a Camila Marques da Silva, a mestra de Reiki Jarita Vijaya, que inclusive dá nome, ao nosso grupo. A Camila é médica veterinária, ela é acupunturista, psicanalista integrativa, arte-terapeuta, pratitioner dos florais de Saint-Germain, idealizadora e fundadora do grupo. E junto a ela já estava trabalhando no início desse projeto a Andrea Marangoni. A Andrea Marangoni também é mestra de Reiki, Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar e, junto com a Camila, fundadora do grupo Vijaya Rei. E nessa caminhada nós fomos nos conhecendo e nos juntando, e junto chegou a Berta Barbosa, que a Berta também é a mestra de Reiki, Mani Prem. A Berta é taróloga, ela é terapeuta integrativa, auriculoterapeuta e apômetra. Juntou-se a nós também Suzana Uenoyama. A Suzana é reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã.
Chegou também no nosso caminho a Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa e terapeuta floral. Veio a Ivete Gouveia, reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral e tem especialização em linguagem corporal. Mas chegando junto também a nossa florzinha do grupo, a nossa mascote, a Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta e confeiteira. Então, em cada uma das apresentações da nossa equipe, tenho o contato social de cada uma, então, se vocês precisarem ou quiserem conhecer mais sobre o trabalho de cada uma, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? E dando início propriamente na nossa palestra de hoje, eu trago uma frase do Leonardo da Vinci, em que ele sabiamente disse que os 5 sentidos são os guias da alma. Vem no sentido de que sem esses 5 órgãos do sentido, nós não teríamos como tomar ciência do que é esse mundo físico que está ao nosso redor. O corpo humano tem 5 sentidos principais, os quais nós conhecemos, né? Que todos são muito importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso desempenho. Mas a visão é o sentido que domina a nossa vida. Além disso, nós sabemos que o seu funcionamento é muito complexo. 4/5 de todas as informações recebidas pelos cérebros chegam para nós através dos olhos. Então, daí que foi ressaltado a importância da visão e a importância do cuidado de termos com esse órgão tão importante do nosso corpo. E buscando no dicionário, né, para ter um conhecimento mais amplo do que seria a visão, eu encontrei que o sentido da vista, a ação ou o efeito de ver, a capacidade de compreensão, assimilação e a percepção visual de tudo que está presente no mundo exterior. Tudo isso é concebido a partir da utilização que nós fazemos dos olhos e do nosso cérebro. Outra definição que apareceu também é qualquer coisa que possa ser vista ou compreendida. Pode também ser a representação feita através de imagens que se transfiguram diante dos olhos ou do espírito. Pode ser a manifestação representativa de espectro ou de um ser espiritual. E pode ser também o que pode definir um sonho ou uma expectativa. Então, como nós vemos, a visão vem num significado, num sentido bem abrangente, para a gente poder estar entendendo um pouco de tudo, o quanto ele traz para nós de informação. E trazendo o sentido da visão, do enxergar para o nosso corpo físico. Então, nós vamos entender que quando nós olhamos na direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris. E a íris regula essa quantidade de luz recebida por meio de uma abertura existente chamada pupila. Quanto maior a pupila, mais luz entra no olho.
Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino e ela é focada sobre a retina. A lente do olho produz uma imagem invertida e é o cérebro que converte para a posição correta essas imagens que nós vemos. Na retina, tem mais de 100 milhões de células fotorreceptoras que transformam essas ondas luminosas em impulsos eletroquímicos que são decodificados pelos nossos cérebros. Então, foi assim, inspirado no funcionamento do olho que o homem criou a máquina fotográfica. Então, nos nossos olhos, a córnea, ela funciona como se fosse a lente de uma câmera, permitindo a entrada de luz no olho e a formação da imagem na retina. E a retina seria o filme fotográfico onde a imagem se reproduz. A pupila funciona como o diafragma da máquina, que controla essa quantidade de luz que entra dentro do nosso olho. Ou seja, quando nós estamos em ambientes com muita luz, a pupila se fecha e quando nós estamos em lugares escuros, a pupila se dilata mais, com a finalidade de captar uma quantidade maior de luz que seja o suficiente para fazer a formação da imagem para a gente ver. Aqui nessa imagem está bem explicadinho o passo a passo de como que a luz entra pelo nosso olho, entrando pelo cristalino, entrando pela retina, atingindo esses fotorreceptores que eu falei da retina, que manda os impulsos elétricos para o nervo, até chegar no cérebro, que é onde chega até nós a imagem que nós vemos quando a gente olha em direção em algum objeto. E o olho humano processa grande quantidade de informação a respeito do que nos rodeia, enviando todos esses sinais para os cérebros, que, por sua vez, nos permite ver formas, ver cores, texturas e os movimentos que estão ao nosso redor. A função dos olhos. Proteger. Os olhos, eles estão alojados em órbitas no crânio para que eles sejam protegidos de lesões. As pestanas e as pálpebras, eles impedem a entrada de pó e de sujeira no nosso olho. E pela mesma razão, nossas sobrancelhas têm essas formas arqueadas, que é para desviar o suor, para não cair sobre os nossos olhos. O chorar. As lágrimas, um fluido salgado que contém proteína, água, muco e óleo, que são liberadas a partir da glândula lacrimal, que se situa na região superior e externa do olho humano. Então, as lágrimas protegem o olho dos elementos irritantes, como o fumo, o pó, o vento e outros resíduos que a gente encontra no nosso ambiente. Pestanejar. Cada vez que pestanejamos, uma secreção salgada, que são chamadas de lágrimas basais, provenientes da glândula lacrimal, passa por toda a superfície do olho, mantendo os glóbulos oculares hidratados e limpos. Os músculos da pálpebra superior são os responsáveis por controlar o movimento de abrir e fechar que ocorre no olho humano. O mexer-se. No mexer-se, são 6 os músculos que controlam o movimento do olho humano. 4 deles movem o globo ocular para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E os outros 2 ajustam os nossos olhos conforme nós fazemos os movimentos da cabeça. Então, eles vêm para fazer esse trabalho de sintonia para que tudo ocorra perfeitamente e a gente não tenha nenhum problema, como tem pessoas que têm tontura, né? Quando a gente muda de ambiente
ou olha bruscamente para algum local. Então, esses músculos são os responsáveis para fazer esse equilíbrio no olho humano. As curiosidades sobre a visão. Eu coloquei algumas aqui, algumas são até um pouco bizarras, mas sempre é legal da gente saber, né? Uma das curiosidades do olho humano é que é impossível espirrar de olhos abertos. Não sei se alguém já prestou atenção, mas sempre quando a gente vai espirrar, a gente fecha o olho. Todos os bebês nascem daltônicos, ou seja, eles não têm a capacidade de distinguir as cores. Outro fato interessante é que 1 em cada 12 homens são daltônicos, então é uma deficiência que é mais permeada entre o sexo masculino. Quando nós olhamos para alguém que amamos, as pupilas dilatam e aumentam-se 45%. As pessoas cegas, elas conseguem enxergar em seus sonhos, desde que elas não tenham nascido com essa condição. Pelo menos metade dos 40 milhões de cegos existentes no mundo poderiam ter salvado a sua visão se conhecessem as doenças, os sintomas e as situações que podem levar à cegueira. Uma que eu achei interessante também é que os piratas usavam tapa-olhos para ajustar a visão entre a luz do lado de fora do navio e a escuridão dentro do lado de dentro do navio. Ao nascer, a criança enxerga pouco, e é somente aos 5 anos de idade que atinge a visão completa como de um adulto. Quando as pessoas vão adquirir óculos novos, elas gastam mais de 80% do seu tempo apenas escolhendo a armação. E, em média, os seres humanos piscam 15 mil vezes por dia. Então, são alguns tópicos interessantes que nós não paramos para pensar, e alguns até desconhecidos, e é interessante de saber. Bom, então, dito isso, vamos falar agora um pouquinho sobre como esse maravilhoso órgão que nós temos age sobre nós, age sobre o nosso campo físico, nosso campo mental, nosso campo emocional e espiritual. Então, o tema hoje que eu trouxe é: a forma como eu vejo o mundo me faz agir de forma diferente. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos refletir agora. Então, quando nós propomos a pergunta, como eu vejo o mundo me faz sentir de forma diferente, as pessoas sempre se esquivam, né? Alguns não pensam sobre a pergunta, falam sem refletir, ou falam sobre um fato da sua vida, e assim respondem sem avaliar realmente o que foi proposto ou vivido. Outros pensam em algumas respostas, mas acabam não verbalizando, porque eles veem o mundo como algo que pode ameaçar a imagem que ele constrói a respeito de si próprio. Outros nem respondem, porque temem não ser aprovado por quem perguntou, ou ganha tempo elaborando uma resposta que possa livrá-lo da exposição social negativa. Então, vem de encontro de tudo aquilo que a gente se preocupa em que o outro pensa com o que eu vou falar. Então, em virtude disso, acabam fugindo, se esquivando de dar um parecer mais conclusivo. E eu trago para vocês que a forma como você vê o mundo vai depender das emoções que você experimenta.
A nossa visão de tudo que acontece e sobre todas as pessoas que passam pelo nosso caminho está diretamente ligada ao nosso estado emocional presente naquele instante. Espiritualmente, nós podemos associar a visão à distração quando está em desequilíbrio, pois muitas vezes nós não queremos ver o que está realmente acontecendo em nossas vidas. E embora a visão ela nos proporcione muito mais do que ver fisicamente, às vezes isso nos apavora, pois nós não admitimos ou às vezes nem queremos ver, né? E não podemos considerar somente ver espíritos no sentido da palavra, por exemplo. Às vezes, o que nós não queremos enxergar são coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. E eu trago essa frase do escritor Konrad Adenauer, em que ele fala que todos nós vivemos sobre o mesmo céu, mas não temos o mesmo horizonte. E o que isso vem a ver? Como que a gente interpreta isso? A forma como nós vemos o mundo nos faz agir diferente. Nós vivemos no mundo com estímulos bem parecidos, mas cada um reage de uma forma diferente, conforme eles nos são apresentados e nos aparecem em determinados momentos da vida. Por quê? Porque o ser humano, ele vê o mundo a partir da sua história passada, a partir das experiências vividas, a partir de tudo aquilo que tem ou não significado para ele. E o que nos diferencia um dos outros é essa capacidade que nós temos de enxergar o horizonte à nossa frente, que ele pode estar distante, mas ele está ao alcance de todos. Mas nem todos percebem isso. Então, os olhos precisam se abrir para ver essa nova dimensão à nossa frente. E é com esse olhar, com essa abertura, que nós podemos reconhecer as emoções que surgem a partir dos pensamentos errados e não em resposta ao mundo, o que acontece em nosso redor, e não em achar que o que está acontecendo ao nosso redor vem de encontro ou vem contra nós. Então, é a partir dessa percepção, dessa abertura, desse conhecimento, que nós mudamos e passamos a enxergar o horizonte à nossa frente. E vem a pergunta, e você? Como que você vê o seu mundo? Você já parou para pensar que existem realidades na sua vida que você não percebe conhecer e que sozinho você não vai conseguir mesmo conhecer e que vai precisar de um auxílio para isso? A lupa nos permite ver detalhes que a olho nu nós não conseguimos ver. E talvez sejam esses detalhes que, por mais que pareçam imperceptíveis, eles que fazem toda a diferença no todo. E agora, então, eu quero convidar você para usar essa lupa chamada Reiki, para descobrir esses detalhes da sua vida. Detalhes que precisam de reparo, precisam de limpeza, ou até mesmo que precisam ser retirados, para não estragar essa grande obra de arte que é você. O Reiki é uma técnica suave e natural, que nos ajuda a buscar uma maneira melhor de lidarmos com as nossas emoções. E nós dizemos que a energia Reiki, ela é uma energia inteligente. Ela vai quando e aonde for necessária, independente de você
estar aberto, estar precisando ou não. Ela sabe o que precisa ser feito e ela espera esse momento adequado para poder estar atuando sobre você. A sua autovibração energética remove os mais densos sentimentos negativos que estão guardados e escondidos, e aos poucos eles vão sendo modificados suavemente para alcançar um nível mais elevado ou mesmo se dissipar. E um a um, esses sentimentos vão se apresentando para serem trabalhados. Com a ajuda do Reiki, nós temos o suporte. Espera aí que entrou. Com a ajuda do Reiki, nós temos o suporte para identificar e aprender a lidar com todos esses sentimentos de uma forma mais consciente e saudável. E como nós podemos usar a energia Reiki para trabalhar todas essas emoções, todo esse misto de sentimentos que entram em conflitos com o nosso ser. Nós adultos nos acostumamos a guardar nossas emoções, não demonstrá-las, escondê-las, abafá-las, porque foi assim que nós aprendemos, né? Desde criança, a gente vem de comportamentos, de padrões, de ensinamentos e de crenças que nos mostravam que tudo deveria ser guardado, que era feio, que não era bom mostrar os nossos sentimentos. Então, foi assim que nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. Nós fomos acumulando e guardando, principalmente, todos esses sentimentos negativos. E com isso, os sentimentos de amor, sentimentos de carinho, de empatia, de solidariedade, ou seja, todas essas nossas emoções positivas, elas também acabaram sendo cercadas. E o nosso centro das emoções, que é o nosso coração, ele está aberto, mas só um pouquinho. Ele só está no seguro de ter somente o necessário, para não se expor e não sofrer com esse sentido de liberar as emoções e passar por uma pessoa fraca e passar por uma pessoa que não sabe encarar os desafios da vida. Mas, ao longo do tempo, tudo isso tem um preço. Além do que, com isso, a gente consegue experimentar só um pouquinho da vida. E muitos de nós não conseguem nem nomear o que sente, e muito menos nem sabe o porquê está sentindo. E o Reiki, ele entra fazendo como? O Reiki, ele entra fazendo uma faxina geral em todos os nossos campos, em tudo isso que está nos trazendo de emoções negativas e trazendo o desequilíbrio para os nossos corpos. Então, nós vamos aprender como lidar com esses sentimentos guardados, com essas mágoas, com essas frustrações, com as raivas, com as tristezas, com todo esse peso que a gente carrega durante toda a nossa vida. Assim como quando a gente vai arrumar uma mesa, né? Primeiro a gente tem que limpar os pratos para conseguir deixar tudo em ordem. E depois que a energia Reiki fez essa limpeza, ela vem trazendo para nós a segurança, ela vem nos nutrindo como um alimento energético, para que os sentimentos positivos que nós temos dentro de nós, eles cresçam e preencham o nosso centro energético, o nosso coração, para que ele aos pouquinhos vai se abrindo. Então, a partir daí, nós vamos nos fortalecendo emocionalmente e passamos a entender que o outro não tem o poder de tirar a nossa paz, mesmo que eles tenham essa intenção. Pouco a pouco nos abriremos para uma vida mais plena, com segurança e naturalmente feliz. E como nós podemos
lidar e ajudar o Reiki a lidar com as consequências dessas emoções. Então, o primeiro é observando o seu próprio comportamento, olhando-se nos momentos quando surgem essas situações, quando elas aparecem dentro de vocês, sejam elas boas ou ruins. A partir dessa análise, você já começa a dar um passo para melhorar as suas emoções. Domine as suas emoções. Dominar os impulsos e as emoções antes de tomar decisões ou dizer qualquer coisa. Então, naquela emoção de quando vem esse sentimento, parar, respirar e não sair tomando decisões precipitadas. Aumente a sua autoconfiança. Como? Reconhecendo os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, e, à medida do possível, trabalhando para modificá-los. Aprender a lidar com a pressão. A pressão, ela pode ser externa, vinda de outras pessoas, ou, a maioria das vezes, ela é interna, pois nós mesmos acabamos por nos cobrar por resultados. Não tenha medo de se expressar. Por meio do diálogo, esclarecemos os pontos de vista sobre as questões para que possamos resolvê-los. Então, nada como uma boa conversa para a gente entender o ponto de vista de outra pessoa e conseguir entender a situação. Desenvolva o sentimento de empatia. Nada melhor para compreender o outro do que colocar-se na pele dele. Isso ajuda a pessoa a entender suas atitudes e a ser mais tolerante e compreensiva. Coloque em prática a resiliência. Reconheça as emoções e o efeito que elas causam na mente e no seu corpo. Então, quando surgir essas emoções, abrir-se e olhar para elas e perceber o que ela está te causando na sua mente e qual o reflexo dela no seu corpo. Formule uma resposta em vez de reagir. Em vez de agir por instinto, procure olhar toda a situação ao seu redor e veja qual é a melhor forma de se comportar naquele momento. Conheça os seus limites. Quantas vezes você fez algo mesmo sabendo que não podia ou não queria? Parte do fato de conhecer suas limitações está ligada à ideia de dizer não. E dizer esse não sem sentir culpa. E de aceitar que há coisa com as quais você não é capaz de lidar, você não é capaz de fazer. Dedicar-se tempo para a literatura, para a música, para filmes, para imagens que nos inspiram. Então, é buscar aquilo que nos traz a leveza, aquilo que nos traz satisfação interna e se dar o prazer de fazer isso por você. Fazer meditação com visualização de lugares que nos inspiram. A meditação é uma grande aliada que vem nos ajudar a trazer o nosso equilíbrio através de meditação, com a visualização, através de pensamentos positivos, de visualizações de lugares que você gostaria de estar ou de lugares que você já esteve e gostaria de estar novamente. Isso faz uma grande diferença. Ter conversas mais profundas sobre propósito e inspiração. Então, cercar-se de pessoas que têm o mesmo propósito que você e discutir com elas sobre isso, refletir, isso também traz um bem enorme para a nossa vida. E escrever é uma grande aliado também,
ou contar a história da nossa vida e a visão que nós temos do nosso mundo. Então, através dessas reflexões sadias, dessas reflexões positivas, que você traz para você um sentido que vem de encontro ao seu ser receptivo. E através dessa forma, você vai conseguindo mudar as suas atitudes e a visão que você tem da vida. E outras práticas criativas que você goste de caminhada, sentar numa praça, ou observar a natureza, isso daí cada um vai tendo o seu gosto pessoal e desenvolvendo ao longo da nossa caminhada pela vida. E para concluir, eu deixo para vocês aqui de tudo que eu vejo e que eu penso a sentido da visão e a sentido do Reiki. Então, conhecer-se cada vez mais, aceitar-se e superar-se. Esse caminho não é fácil, ele não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo que exige de você decisão, exige perseverança, exige paciência e exige coragem. Mas vamos lá tentar, né? Você quer ser mais feliz? Quer aprender a enxergar o mundo com os olhos da bondade e do amor? Então, nós convidamos você a apreciar um pouco do que os ensinamentos e as energias do Reiki podem fazer por você e para você. São apenas palavras, mas que desejam mostrar a você que o Reiki é um ensinamento milenar, consistente e perfeito para fazer parte da sua vida também, enxergando uma nova forma de viver mais feliz e saudável. Lembrar-se sempre que os nossos pensamentos e sentidos têm o poder de sintonizar a nossa frequência, purificando nossa alma e nos abrindo para o ritmo divino da natureza. E assim concluímos o que eu queria falar, um pouco sobre a visão, um pouco do entendimento que nós temos sobre esse órgão tão importante e sobre como o Reiki nos auxilia como um todo na visão geral do que nós temos a respeito de nós mesmos. Então, fica aqui a minha gratidão por ter nos ouvido na palestra de hoje, lembrando da nossa palestra, que será na próxima terça-feira, todas terça-feira, nós estamos aqui às 20 horas, e se você que nos assistiu, gostou do nosso trabalho, e quer nos ajudar a manifestar, a concretizar o nosso sonho de ter o nosso espaço físico, nós aceitamos e agradecemos, e deixamos o nosso Pix aqui à disposição. Obrigado a todos e boa noite. Somos todos luz.